Assim. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso amigo Capitão Matheus. Hoje nós estamos recebendo como convidado o prefeito de Macuco, o nosso amigo Bruno Boareto. Nós quero lembrar a todos que nós não estamos utilizando a máscara de proteção porque nós estamos num ambiente totalmente controlado. Todas as pessoas que estão atrás das câmeras estão utilizando as máscaras de proteção, o álcool 70, respeitando o distanciamento de no mínimo de 1,5 metro, como é estabelecido pelo decreto aqui de Duque de Caxias. E nós vamos começar a live nesse momento do pré-candidato a prefeito de Cachoeiras de Macacu, nosso amigo Capitão Matheus. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, você que está curtindo, você que está compartilhando. Mande também as suas perguntas para o nosso pré-candidato a prefeito de Cachoeiras de Macacu, Capitão Matheus, e também para o nosso prefeito de Macuco, o nosso amigo Bruno Boareto. Muito boa noite a todos. Capitão, muito boa noite. A câmera toda é sua para falar com os nossos amigos internautas. Boa noite, Farley. Boa noite a todos os seguidores do Capitão Matheus, na fanpage do Instagram. Boa noite, prefeito Bruno, grande amigo, prefeito de Macuco. É um prazer estar aqui contigo hoje, batermos um papo e levarmos esse debate hoje sobre gestão pública municipal em tempo de crise. Muito fala-se em algumas medidas, em como resolver tantos problemas no município, e a gente tem, na sua pessoa, como gestor público, e realmente provou a todos que tem capacidade, que tem domínio da máquina pública. Então, por isso, é um prazer estar contigo nesta noite, para a gente conversar, batermos um papo e levar isso para as pessoas, dizer que é possível, é real, realmente nós podemos trazer isso para aqueles que nos têm alguma expectativa para agir, para ação de governo. Então é isso. Capitão, a primeira pergunta que eu faço para o senhor e também para o prefeito vai responder depois que você responder, é a mesma pergunta que nós fizemos semana passada. As pessoas que estão acompanhando a live na sua página, na página do prefeito, elas querem saber o seguinte: quem é o Capitão Matheus? O que você pode dizer para a gente? O Capitão Matheus é uma pessoa, né, de origem humilde, de Papucaia, de Cachoeiras de Macacu. Sou nascido e criado em Cachoeiras, neto de lavradores. Meus pais, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é microempreendedor individual. Sempre fui um sonhador, um garoto que sempre buscou crescimento pessoal, e minha mãe foi minha grande mentora na minha vida, sempre me orientando o melhor caminho e os melhores hábitos possíveis, hábitos saudáveis, né? Sempre fui um admirador da natureza, e isso que me ligou bastante a Cachoeira de Macacu, por ser um lugar muito exuberante, muito belo, com muitos balneários, uma área muito verde, e isso realmente trouxe esse vínculo, esse amor, essa paixão por cachoeiras. E todo esse ambiente foi favorável para o meu crescimento pessoal, para levar meus estudos e minha dedicação desde cedo a iniciar minha vida profissional. E então, assim, eu sou um munícipe, um cidadão de prudência média de Cachoeira de Macacu, e que desejo o melhor para o município e para todos, para minha família, para meus amigos, a minha liberdade, a liberdade de todos. Simplesmente viver com qualidade de vida em nosso município. Esse é o nosso desejo. Eu faço essa mesma pergunta para o nosso amigo prefeito de Macuco, nosso prefeito Bruno. Prefeito, o que você pode contar da sua trajetória? O que você pode contar de você aí em Macuco? Olha, Farley, Capitão Matheus, primeiramente quero dizer que é um prazer estar participando com vocês desse programa. Agradeço aí o convite feito por sua parte, por parte do Capitão Matheus, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e ver nos olhos deles a vontade de fazer bem ao próximo, a vontade de trabalhar em prol da cidade de Cachoeiras de Macacu, com ímpeto, com ânimo, que acho que é tudo que a gente precisa nesse momento tão difícil que a gente atravessa. Eu tive a oportunidade de viver isso em 2017 e, por coincidência, esse momento difícil, dificuldade econômica e tantas outras dificuldades, meio que se repete agora. Então, a gente precisa disso, desse ímpeto, dessa vontade. Vou resumir aqui meu histórico
como você perguntou aqui, político, vou ser o mais breve possível. Na verdade, aqui em Macuco, a gente é de uma família tradicional na política. Macuco era distrito do município de Cordeiro, e os únicos filhos de Macuco que foram prefeitos no município de Cordeiro foi meu tio e meu pai, mas lá na década de 70 e 80, né? No ano de 2000, devido aí um ano após o falecimento do meu tio, José Carlos, que foi o grande líder político nosso aqui, a gente começou a concorrer, né, a colocar nosso nome em prol da população, na carreira política aqui dentro do nosso município. E do ano 2000, 2004 e 2008, eu fui eleito vereador aqui na cidade de Macuco. Tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, ali já aprimorando um pouco essa questão da nossa gestão. E no ano de 2012, eu resolvi ser candidato a prefeito. A gente se estabeleceu bem, exerceu uma liderança aqui no município, né? Um grupo de vereadores, conseguimos montar coligações à época, e a gente resolveu vir contra todas as máquinas naquele ano de 2012, máquina municipal, máquina estadual, todos em momentos muito fortes, né? E perdemos a eleição por 400 votos, na verdade, uma eleição dura, uma eleição muito difícil. E aí toquei minha vida particular de 2012 a 2016, a gente trabalhava no ramo gráfico, né? E outras coisas mais aqui na pecuária. E agora em 2016, no ano de 2016, a gente tentou novamente, e exatamente movido aí por esse princípio, por esse ideal que o capitão Matheus falou aí no início, um ideal de vontade de fazer pela cidade, de tirar a cidade do momento difícil que se encontrava aí nos anos de 2013 a 2016. E graças a Deus a gente teve esse reconhecimento por parte da população e ganhamos a eleição aqui com mais de 3 mil votos de frente. Então a gente teve um resultado muito expressivo, uma votação em massa muito grande, mesmo estando novamente contra a máquina no ano de 2016. E graças a Deus, com todas as dificuldades desse mandato, a gente conseguiu aí desempenhar até aqui, eu volto a dizer, com todas as limitações possíveis, a gente conseguiu colocar a casa em ordem, desempenhar um bom mandato à frente do município, e exatamente nesses propósitos aí de progresso, de vontade de fazer, vontade de fazer a nossa cidade voltar a se desenvolver, levantar a autoestima da população. E a gente, graças a Deus, mesmo com todas as dificuldades, não tem nada a reclamar aí desses 3 anos e meio de governo até aqui. E, capitão Matheus, nesse momento, nós vamos falar um pouco mais sobre Macuco e um pouco mais sobre Cachoeira de Macacu, né? Infelizmente, os dois municípios eles vivem o oposto, né? Enquanto Macuco ela é um município que já se recuperou, pagou todas as dívidas, os servidores em Macuco estão com o salário deles em dia, os fornecedores estão com o salário em dia, eu fiquei sabendo que a saúde lá está voando. Cachoeiras de Macacu, infelizmente, a gente não pode dizer o mesmo, né? Eu fiquei sabendo que nós temos servidores em Cachoeiras que têm até 10 meses de salário atrasado, os fornecedores estão com salário atrasado, a educação já entrou em greve, a saúde também está um fiasco. E eu quero perguntar ao prefeito também, o prefeito Bruno, que está do outro lado, mas antes eu quero ouvir do capitão Matheus. Qual é a sua perspectiva de Cachoeiras de Macacu nesse momento? Eu acho que essa live é muito oportuna, esse bate-papo com o prefeito Bruno, porque ele traz materialidade, realmente traz realidade do que uma prefeitura pode entregar para a população. Em Cachoeira de Macacu, nós vivemos uma crise política intensa. É certo que existem muitos desafios, questão econômica, existem limitações da prefeitura, do orçamento público, mas juntamente com o prefeito Bruno lá em Macuco, quando tive com ele pessoalmente, eu pude perceber na pessoa dele uma tranquilidade, um domínio do seu trabalho, da sua função pública. Transmitiu tranquilidade e realmente capacidade de fazer para o município de onde ele é nativo, onde ele cresceu e ama a sua cidade. E assim, isso revela, no primeiro momento, o amor que ele tem pelo seu município, dando um exemplo a outros governantes, e também
uma boa capacidade de gestão pública municipal. Nosso município, em Cachoeira de Macacu, enfrenta as mesmas limitações, os mesmos cenários a nível estadual, a nível federal. É o mesmo cenário, nós estamos no mesmo estado, nós estamos buscando referência em um município pequeno, um município que tem limitação no orçamento, também tem limitação no orçamento, potencial de mão de obra muito menor que Cachoeira de Macacu, Cachoeira de Macacu 10 vezes maior em questão de habitação, e todo o poder econômico de Cachoeira de Macacu superior a de Macuco. O que a gente vê? Carências, mazelas em Cachoeira de Macacu, enquanto Macuco, dentro desse cenário, dentro do bom andamento do serviço público, consegue entregar para a população, o contribuinte, um mínimo. O que a gente vê em Cachoeira de Macacu, um município que está mais próximo da capital, tem mais recursos hídricos, recursos humanos, o setor agrícola, um potencial muito grande, um potencial para a agropecuária, mas o que a gente vê? Falta de zelo com a coisa pública, falta de amor e cuidados com a coisa pública. E o prefeito Bruno nos dá um exemplo como governante, dá um exemplo para Cachoeira de Macacu e nos dá uma referência, algo que não temos em Cachoeiras, nem no atual governo, nem no penúltimo governo. Não temos referências políticas em Cachoeiras, algo que nos deu um legado, que nos fez verdadeiramente uma história para nos entregar. Então, nesse momento, é muito importante buscarmos em outros municípios algo para realmente nos atrair, né, como contribuinte, como eventual governante. Então, é fundamental ter na pessoa do Bruno e do município de Macuco algo positivo que possa nos orientar. E prefeito Bruno Boaredo, estava conversando aqui um pouquinho antes da live começar com o nosso amigo Capitão Matheus, ele estava me contando exatamente como é que está e como é que estava Macuco antes do senhor assumir a cadeira do executivo aí na cidade. Eu sei como é que está, né? E eu quero te parabenizar também pelo seu trabalho, um trabalho muito bem feito aí no município de Macuco. Eu quero que você compartilhe com as pessoas que estão acompanhando a nossa live nesse momento, como é que estava e como é que está Macuco nesse momento. Fábio, a gente realmente entrou aqui num período ainda de crise. Eu costumo dizer que esse mandato foi muito difícil, realmente uma dificuldade muito grande. Já final de 2015, ano de 2016, começou uma crise política institucional muito grande no país, no Estado, né? O Estado do Rio praticamente em falência, então foi um início muito difícil, né? Quando a gente assumiu aí a Prefeitura de Macuco, a Prefeitura estava completamente endividada, frota sucateada, prédios públicos numa situação muito ruim, muito difícil mesmo, e a gente assumiu com toda essa dificuldade, com todo esse desafio pela frente, né? Com algumas dívidas com fornecedores. Para você ter ideia, quando a gente assumiu, todas as secretarias estavam com energia elétrica cortada, a gente tomou posse e assumiu uma prefeitura até mesmo sem luz, e a gente teve que arregaçar a manga e trabalhar muito, né? Montando, em primeiro lugar, uma boa equipe, uma equipe basicamente técnica, em um grande percentual de equipe técnica. Um planejamento foi fundamental, né? Você sabe que um orçamento que você tem para administrar em um ano, ele é feito no ano anterior. Então, quando se troca os prefeitos de um mandato para o outro, o prefeito que entra logo no primeiro ano, ele governa com um orçamento organizado pelo gestor anterior. Então, a gente, de alguma forma, tem que fazer um planejamento puxando para as metas e objetivos nossos. Então, no decorrer do mandato, não é fácil. Então, a gente começou passo a passo, buscando parcelamento nessas dívidas. Foi um momento em que mais de 85 municípios do estado do Rio estavam com o nome no calque. Macuco, para você ter uma ideia, tinha essa dívida de mais de R$500 milhão com a antiga Ampla, né? Hoje é Enel. Macuco, se somar os prefeitos antecessores à nossa gestão, Macuco soma uma dívida com a INSS de mais de 10 milhões, e a gente conseguiu aí, com apoio da Câmara Municipal na época, parcelar isso em 10 anos, e já no mês de abril
o município de Macuco era um dos 4 municípios no ano de 2007, no início de abril, a ter o nome limpo já no CALC. Por que isso? A importância disso? Porque assim a gente conseguiria recursos de Brasília, principalmente, recursos federais, para a gente poder avançar em outras esferas aqui no município, porque a gente, com o nome no CALC, consegue receber basicamente saúde e educação. Então, esse avanço extra era muito importante, porque dentro desse planejamento nosso, a gente organizou o nosso governo, desde o início, isso se mantém até hoje, em pilares importantes e básicos da nossa administração, que é saúde, educação, social e funcionalismo, que é quem toca a máquina pública. A gente tem um grande número de concursados. Então, esses são os itens, o sustentáculo do nosso governo, são até hoje. Não que a gente não faça nas outras áreas, pelo contrário, a gente avançou muito aqui na nossa cidade em obras, em meio ambiente, em esporte, em turismo, mas esses pilares foram fundamentais e tiveram uma atenção muito especial desde o início do nosso governo. E foi uma fórmula que deu muito certo, né? Junto com boas parcerias com esferas superiores, principalmente a nível federal, um controle das contas, uma organização muito grande dos gastos públicos, com contenção de despesa, e a partir daí a gente conseguiu ir avançando, organizando, parcelando essa dívida com fornecedores, essa dívida de INSS. A gente manteve o nome do município limpo praticamente no meu mandato inteiro, sempre buscando isso, gastar dentro da realidade. Reduzimos gasto com pessoal, que o município extrapolou no ano de 2012. A gente sabe que pela lei de responsabilidade fiscal o teto máximo é 54%, mas existe o limite prudencial de 51,3%, e a gente conseguiu todos os anos fechar aí na casa de 47, 46%. Isso foi muito importante, que teoricamente traz uma certa sobra de recursos para a gente aplicar em obras, por exemplo, aplicar em cursos que a gente oferece aqui no nosso município. A gente conseguiu investir no cidadão exatamente, teoricamente, com essa sobra. Então, foi uma engrenagem completa que a gente conseguiu colher esse fruto, amparar bem o social, fazer um bom trabalho, dar um retorno à população. A gente avançou muito na área educacional do nosso município. A gente transformou a saúde aqui na nossa cidade. Falta aqui a nossa cereja do bolo, que é a finalização da obra do nosso hospital, mas a gente avançou muito, é uma obra que já está com quase 90% concluída hoje, e acredito aí que num próximo mandato, quem estiver à frente da prefeitura vai ter total condição para isso, porque está tudo pronto, tudo encaminhado para que isso aconteça. Então, foi uma engrenagem com boa equipe, com valorização desses pilares. Para você ter ideia, a gente conseguiu aqui em Macuco pagar todos os meses de salário do nosso funcionalismo dentro do mês trabalhado, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com tanta luta, com tanto parcelamento de problemas. A gente priorizou nosso funcionalismo público, a gente conseguiu, além desse pagamento, a gente pagou o 13º nos 4 anos de governo, a primeira metade em junho. A gente conseguiu realizar isso mesmo agora, sob uma sombra muito grande, muito difícil, de crise econômica provocada pela essa dificuldade que o Covid, né, o coronavírus, trouxe para o país inteiro. A gente conseguiu cumprir isso. Por que a gente conseguiu cumprir isso? Estão nas prioridades, né? Vocês me passaram que a gente vai falar um pouquinho sobre a luta contra o Covid aqui, mais no final do programa, mas a gente conseguiu fechar o ano passado com um determinado saldo, bem organizado, para fazer algumas frentes de obras esse ano nos bairros, e a gente tinha um dinheiro em caixa. Então, esse dinheiro em caixa, nesse momento de crise, a gente teve que refazer um planejamento e transformar isso em cobertura educacional, cobertura social da nossa cidade, cobertura da área de saúde, e garantir o pagamento do funcionalismo e também o pagamento dos fornecedores da cidade. Então, a gente teve que se reinventar, replanejar aqui todo o nosso orçamento, mas, graças a Deus, estamos conseguindo atravessar também essa crise. Eu acredito que a partir de agosto essa crise vai começar a atenuar, porque já estamos abrindo aqui as frentes econômicas, né, no Estado, e a gente vai voltar
a sonhar com dias melhores. Mas se não fosse esse planejamento, essa organização, essa precaução que a gente teve que governar todos esses 4 anos, provavelmente hoje a gente estaria num momento muito difícil. É aquilo que eu falei, a gente, em 2017 a 2020, a gente teve aqui crise econômica do Estado, praticamente uma falência, né? Infelizmente, quadros políticos. E queria falar também agora sobre um tema muito importante, né, prefeito? Também o nosso amigo pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiras de Itapemirim, que é a educação. Capitão, como é que está a educação lá em Cachoeiras? O que pode melhorar? E qual é o cenário que está nesse momento na educação de Cachoeiras? A educação em Cachoeira de Macacu vive um momento muito triste, porque em 2019, já havia paralisações, greves, por conta de não atendimento aos professores, atraso no salário, não entregou o abono, 1/3 de férias, falta de estrutura nas escolas, transporte para os alunos. Já ouvi relatos de que aluno chega atrasado 1 hora, 1h30, 2 horas, por conta de não ter transporte para atender com pontualidade. E a estrutura das escolas estão precárias, janelas quebradas, falta funcionários, e há demissões nesse momento, provando que não há nenhum planejamento para atender os alunos ainda esse ano, ainda aqui na plataforma EAD. Então, já em 2019, antes da pandemia, já vivíamos um drama dos pais, alunos, professores. A educação vem sofrendo muito. E neste momento de pandemia, de quarentena, anestesiou as falhas, as carências, porque toda a dinâmica que em 2019 não foi atendida, nesse ano já vemos uma falta de respeito completo com a categoria, com os professores, que não são responsáveis por essas faltas de estrutura, de recursos, e os pais desejam recuperar esse tempo perdido já em 2019. Em 2020 não há nenhuma medida, nenhum diagnóstico, uma tomada de informações que possa produzir uma resposta que possa orientar os pais, os alunos. Então, o que a gente vê em Cachoeira de Macacu, na educação, realmente é uma mazela, é uma calamidade. Na educação, é um grande desafio para o próximo governo. O próximo prefeito da cidade precisa trabalhar muito a educação em Cachoeira de Macacu e não deixar de fazer esse paralelo com Macuco. Nosso prefeito de Macuco, Bruno, como disse, ele vive nesse momento no mesmo estado, no mesmo país, no cenário nacional, e trouxe aos munícipes lá em Macuco uma resposta à altura. O que não pode o eventual governante que deseja assumir uma cadeira de executivo tão importante, ele não pode alegar que tinha desconhecimento do que acontecia, porque todo governante, todo chefe de executivo, prefeito, ele é munícipe, ele vive naquela cidade. Então ele não pode ser ignorante, dizer que ele não sabia o que ele ia enfrentar. Nós sabemos, como munícipe, o que vamos enfrentar, o que é necessário melhorar, quais são as falhas, porque sensibilizamos isso com outras pessoas, com os amigos, com nossos vizinhos, com os parentes, e vivemos isso. Se vivemos, sabemos o que tem que ser feito. E Macuco e também Cachoeiras de Macacu são duas cidades que possuem uma veia muito forte na parte agrícola, né? Agrícola e pecuária, se não me engano, também, né? As duas cidades, elas trabalham muito forte nessa área. Capitão, o que você pensa, o que você tem em mente para essa área em Cachoeiras? O que pode melhorar, o que a gente pode avançar na parte da agropecuária e também na parte da agricultura em Cachoeiras? Nós, em Cachoeira de Macacu, temos um potencial agrícola imenso. É necessário atender prioritariamente a agricultura familiar. A agricultura familiar é muito importante. As famílias se dedicam à atividade agrícola e tem a participação dos seus integrantes, né? E o que existe na gestão pública, no serviço público,
um atendimento especial para essas pessoas que podem participar e podem fornecer ao serviço público municipal com dispensa de licitação, dispensa do procedimento licitatório, por ser uma agricultura familiar. Existem muitos gêneros que fazem parte do cardápio nas unidades escolares, que são gêneros que temos em privilégio em Cachoeiras. Esses gêneros podem ser atendidos, abastecidos nas unidades escolares e no serviço público municipal. Então, existe essa grande aposta da agricultura familiar, poder dar dignidade a essas pessoas que possam entregar os seus produtos no próprio município, isso de forma totalmente legal, conveniente e oportuno para o município. E a agropecuária, né, é muito importante a gente linkar a cadeia de produção. A cadeia de produção agrícola, ela tem uma lógica, e essa lógica, esse início, meio, fim, precisa ser conhecido, precisa tomar conhecimento desde a produção até a entrega, para não fugir dessa lógica cara para o produtor rural, que é entregar o produto no Ceasa, que tem um grande gargalo do produtor rural. A grande dificuldade, o grande entrave é o transporte. O transporte é caro, o transporte é necessário ter um bem, né, um caminhão, e isso, infelizmente, não é acessível a todas as famílias, e essas famílias ficam reféns de atravessadores. Um atravessador, existe essa pressão social em cima dos produtores agrícolas, porque não dispõe dessa capacidade de transporte. E quando a gente trabalhar em toda a cadeia de produção, levando em consideração que eles podem fornecer, estimular cooperativas, estimular empreendimentos locais, local de feiras livres, toda a produção que for realizada em Cachoeira e Macacu será bem-vinda. Então, o que realmente falta em Cachoeira e Macacu é estímulo ao consumo local, né, desses produtos. E você que está acompanhando a live aqui do Capitão Matheus, eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer as curtidas, os comentários. Quero mandar um abraço aqui para o Sandro Machado, para a Nara, para a Thaís Freitas, para o Davi, para o Gi Barcelos. Quero mandar um abraço para o Guilherme Santana, que está acompanhando, o Rogério Cordeiro, todas as pessoas que estão assistindo a live do Capitão Matheus, hoje recebendo o prefeito de Macuco, o nosso amigo Bruno Boaredo. E Bruno, eu te faço essa pergunta também, mesmo falando ainda sobre a agropecuária, falando ainda sobre a parte agrícola dos dois municípios. Como é que funciona essa área aí em Macuco? O que a prefeitura, o que o seu mandato ajudou nessa área da agricultura e da pecuária em Macuco? Fábio, aqui na área pecuária, que é o nosso ponto mais forte aqui na cidade, Macuco é considerado a capital estadual do leite, né? A gente tem aqui a CCA, que é uma indústria de secagem de leite, e tem a cooperativa de Macuco, né, que já produz aqui mais de 40 produtos, entre queijos, manteigas e tudo mais, e é a mola mestre da economia, não só de Macuco, mas de toda uma região aí que contempla aí cerca de 17 a 20 municípios. Então, com certeza, o município de Macuco tem que estar antenado nesse setor. Então, a gente teve aqui como prioridade, quando assumiu o governo, assim como eu falei no início da nossa conversa, foi mais um setor que a gente pegou com uma dificuldade muito grande, praticamente sem nenhum equipamento para estar atendendo aí o homem do campo, o produtor rural. Então, os primeiros passos nossos foram exatamente esses aí. Recuperar esses equipamentos, adquirimos no decorrer do mandato vários equipamentos como tratores, reto escavadeira, e num primeiro momento a gente melhorou as condições do homem do campo para escoar sua produção de leite para a nossa cooperativa, melhorando as estradas. Esse é um trabalho que tem que ser anual, né, para você dar a condição do homem do campo trazer. A gente buscou diversas parcerias, palestras com a própria cooperativa, que é muito forte nesse segmento aqui na nossa região, e assim a gente conseguiu prestar alguns cursos para o homem do campo, cursos de capacitação, como operador de maquinário, para ele mesmo desenvolver suas atividades lá na propriedade. Só que, independente disso, a gente também deu condição do homem de campo abrir outras frentes de renda dentro da sua propriedade.
Por exemplo, a produção de silagem. A gente aqui nos 3 últimos anos teve uma produção histórica. A gente estimulou ao máximo, oferecendo suporte técnico, maquinário, todo o suporte que o homem do campo precisou, a gente pôde ofertar para que ele pudesse produzir silagem para o consumo, né, dos animais na sua propriedade e também levando a ele uma oportunidade de venda dessa silagem para outros proprietários, até mesmo de fora do município. Então, já numa linha de produção própria desse produtor rural, ele conseguiu tirar ali seu proveito, tirar também seu ganho e vender ainda para produtores. Outra questão que a gente incentivou e investiu muito aqui no nosso município. A produção agrícola também na nossa cidade. Nunca se teve tanto aqui em Macuco participação de produtores rurais que se transformaram em MEIs, né, microempreendedores individuais, para participar das licitações do município. Hoje o município de Macuco compra produtos do homem do campo, como feijão, batata, mel, rapadurinha para sobremesa, ovos. Enfim, a gente consegue disponibilizar um número grande, ao máximo um número de produtos para o homem do campo estar podendo participar e perdeu. A gente fez cursos de capacitação do homem do campo para perder aquele medo de vender para a prefeitura, de participar de uma concorrência, de lutar por dias melhores para a sua família. Isso foi um avanço, uma vitória muito grande nossa também nessa área agropecuária. E conseguimos implementar aqui em Macuco também, com muita força no ano passado, o turismo rural. Hoje o turismo rural envolve praticamente quase todas as propriedades do nosso município. A gente ia entrar numa veia de turismo ecológico na outra parte que faltava, mas infelizmente essa pandemia impediu esse avanço nosso. O turismo rural também, além de trazer visitantes para o centro, para a nossa cidade, movimentando a nossa cidade, também leva até o homem do campo, porque foram feitos diversos estudos desde o início do nosso mandato, nos investimentos no microempreendedor individual de um modo geral, nas escolas, através do projeto GEP, né, que é o Jovem Empreendedor, e também no turismo rural. Então, o turismo rural estava começando a envolver muito, até a gente ter que parar e suspender temporariamente devido à pandemia. Então, a gente consegue hoje fazer com que o homem do campo fique mais na propriedade e possa explorar todos os potenciais dessa propriedade. Então, foram segmentos muito importantes que a gente, depois de superar, principalmente a dificuldade de 2017, que foi duro demais o início da agricultura, a gente conseguiu avançar muito rápido nos 2 últimos anos e meio e a gente vai deixar um legado para o futuro aí, se Deus quiser, muito bom para o homem do campo aqui na nossa cidade. Nosso amigo, o nosso pré-candidato à prefeitura de Cachoeira do Macacu, Capitão Matheus, que é a pergunta da Patrícia. Boa noite. O candidato sabe que nós, profissionais da educação, estamos sofrendo com salários atrasados e o governo atual tem dividido a categoria. Gostaria de saber se o seu governo terá algum planejamento para que isso não ocorra. O nome dela é Patrícia. Fazer a ratificação da pergunta, um eventual governo e pré-candidato. O que a gente vê hoje em Cachoeira do Macacu é uma falta de transparência absurda. Nós não sabemos o que de fato está acontecendo em relação às contas públicas. Não sabemos a aplicação dos recursos. Não há um portal de transparência que nos ofereça dados, que nos dê tranquilidade e capacidade de ser cidadão, de entender realmente quais são as demandas, quais são as falhas, as carências, o que vem acontecendo. Não temos acesso à informação. Então, nós estamos em século XXI, um período que deveria ser democrático, Constituição de 88, e não temos um acesso básico de informação. E isso impede plenamente o exercício da cidadania. Hoje, em nosso município, existe muita dificuldade em organização, em boas práticas na administração. Não temos um apoio político, parcerias, como estamos aqui construindo, trocar ideias, conhecimento com prefeitos que executaram uma boa política no seu respectivo município. Então, o que falta é transparência, acesso à informação, parcerias público-público, parcerias público-privada. É algo que eu sempre estou falando, sempre defendendo, e eu sou o defensor número 1 em Cachoeira do Macacu de parceria público-privada.
como eu venho demonstrando nas minhas apresentações, o que a gente precisa em Cachoeira do Macacu são parcerias público-público, precisamos de parcerias com a Alerj, parceria com o governo federal, com o governo do estado, consórcios intermunicipais. Nós podemos fazer uma gestão compartilhada em determinadas ações e toda essa dinâmica, toda essa estrutura de governo, como a missão de um governante é zelar pelo bom governo, os fatores econômicos são externos ao governo. Então, o que falta realmente é tomada de conhecimento, tomar conhecimento de onde estamos, o que está errado, o que devemos fazer. Infelizmente, como cidadão cachoeirense, eu não tenho acesso à informação na plenitude, como todos deveriam ter, e prejudica totalmente uma avaliação mais apurada do que está acontecendo. Então, falta uma boa administração, uma boa gestão, e como vem a citar um exemplo do que está acontecendo nesse momento, através da apresentação do prefeito Bruno, que simplesmente demonstra que ele está dentro desse contexto que nós vivemos, o mesmo contexto, e está demonstrando com muita tranquilidade e seriedade como fazer uma boa gestão numa prefeitura de uma cidade pequena também, como Macuco. E falando um pouco mais agora da pandemia que atinge o Brasil, nós sabemos de todas as dificuldades impostas pela pandemia nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta, fazer esse contraste entre Cachoeiras de Macacu e Macuco. Capitão Matheus, como é que está a cidade, o município de Cachoeiras de Macacu, em relação ao enfrentamento do Covid-19 nesse momento? As medidas de combate à Covid-19 foram omissas, não houve na parte da prefeitura uma ação contundente, concreta, que trouxesse tranquilidade para o cachoeirense, e simplesmente foi levantado algumas tendas de atendimento externo ao hospital. E não há nesse momento testagem em massa da população, nem sequer testagem dos profissionais da saúde, profissionais da segurança são realizados, e há um recurso, um aporte de recurso do Estado e do governo federal, mas não se tem notícia do que está sendo realizado. Não houve uma estrutura realmente extraordinária para o atendimento do combate à Covid-19, não houve nenhuma estrutura a mais, nenhum fato novo, algo novo, simplesmente foram tudo improviso e se limita a fazer transferência em casos mais urgentes, mais precários, né? Quando o paciente entra em situação grave, como foi falado aqui numa última live, falando a respeito dessa parceria com o Duque de Caxias, por exemplo, e outros municípios e hospitais de campanha, se limitou a fazer transferências de pacientes graves. Em relação a medicamento, orientação à população, não teve nenhuma ação realmente que pudesse representar uma ação que era necessária para a população. E eu queria levar essa pergunta também para o nosso convidado de hoje, o prefeito Bruno Boareto, que está acompanhando a live nesse momento, que é o nosso convidado da live do Capitão Matheus. Prefeito Bruno, como é que foi o enfrentamento do coronavírus aí em Macuco? Farley, aqui o enfrentamento está sendo, né? Se Deus quiser, muito em breve a gente vai falar que foi, se Deus quiser, aí depois que sair essa vacina e as coisas se acalmarem. Mas a gente, desde o início aqui, a gente teve um posicionamento muito duro, muito antenado com a realidade, acompanhando. Chegou de uma forma muito forte no início, noticiário, trazendo muito pânico. E a gente foi, desde o início, tomando uma série de medidas em que, graças a Deus, vem resultando positivamente até agora aqui no nosso município. Macuco foi um dos 3 últimos municípios aí do estado a confirmar um primeiro caso, mais de 60 dias depois que se confirmou o primeiro caso no estado. Macuco hoje está entre os 4 ou 5 últimos aí em número de casos, e a gente tomou uma série de providências aqui através de decretos, suspensão das aulas, enfim, né? As atividades que envolviam aglomeração, atividade na terceira idade, os nossos CRAs, isolamos praças. A gente teve a oportunidade de fazer a vacinação dos idosos
né, do influenza, do H1N1. A gente fez os idosos de casa por casa para evitar aglomeração. Enfim, a gente teve toda uma preocupação desde o início para evitar aglomeração. A gente teve uma cobertura educacional e social muito grande aqui na nossa cidade, através de, por exemplo, de kits de aprendizado para os alunos da rede municipal de ensino, que recebiam gradualmente nas escolas essas apostilas, recebem ainda, para a gente não parar aí a educação do nosso município, e, acima de tudo, um kit de alimentação parecido com a merenda escolar que esse aluno tem por 30 dias. A gente já está indo para o 4º mês de entrega desses kits. Temos uma cobertura social também muito grande na nossa cidade. A gente conseguiu fazer um monitoramento das famílias que não foram contempladas pelo auxílio emergencial do governo federal. Então, a gente disponibiliza a cesta básica para essas famílias que não foram contempladas. A gente teve a oportunidade de entregar um kit de higiene e limpeza em todas as casas cadastradas no CAD único do nosso município. E o mais importante, capitão e Falha, a gente montou ainda no início do mês de maio, para meado do mês de maio, um centro de triagem única e exclusivamente para o nosso município aqui de Macuco, onde a gente acompanha todos os casos da nossa cidade, todos os casos de síndrome gripais no nosso município. Obrigatoriamente tem que se Nós tivemos, infelizmente, um problema técnico nesse momento com o prefeito Bruno, lá de Macuco, né? Eu queria conversar um pouco mais com você, capitão Matheus, sobre a área do empreendedorismo. O que a gente pode fazer em Cachoeiras de Macacu para a gente melhorar essa área, esse investimento que é tão importante para o município de Cachoeiras de Macacu? Cachoeira de Macacu possui um título também estadual, capital estadual, capital ecológica do estado do Rio de Janeiro, da mesma forma que em Macuco é capital estadual do leite. Cachoeira de Macacu é referência ecológica e isso dá um cartão de visita para o município, um potencial muito grande para empreender, e precisamos fomentar atividades e serviços para Cachoeiras. Lá em Macuco existe uma cooperativa do leite muito importante que dá sustentação econômica no município. Existem fábricas e empreendimentos que oferecem independência ao município. Então, da mesma forma que Cachoeiras de Macacu tem um potencial no setor, no segmento ambiental e turístico, a gente precisa explorar juntamente com o setor privado essas atividades em Cachoeira de Macacu e se tornar um caminho dentro dessa cadeia de produção, de serviços. E, então, é necessário fomentar atividades econômicas, estimular o empresário a vir a Cachoeira de Macacu e executar atividades econômicas para que o município não fique dependente da máquina pública, dependente do serviço público municipal. A prefeitura ela é uma empregadora e isso é um grande erro em Cachoeira de Macacu. A prefeitura não pode ser uma empregadora. Temos quase 4.000 servidores públicos e penso que isso deveria ser uma minoria em relação ao setor privado. Precisamos estimular a produção através de um bom diálogo com a Ambev, que está sediada em Cachoeira de Macacu. Nós temos um segmento privado, que é a exemplo da Régua, em Guapiaçu, que também traz um empreendimento para nosso município. Então, a gente necessita de atividades que executem o potencial de Cachoeira de Macacu. Realmente estarrecedor uma prefeitura ter essa quantidade grande de servidores, né? É importante que o setor privado possa também absorver grande parte da mão de obra do município, né, de Cachoeiras de Macacu. E nós, infelizmente, tivemos um problema com o nosso prefeito de Macacu, o prefeito Bruno Boareto. Eu quero, nesse momento, já
infelizmente, encerrar. Nós temos que encerrar a live, não, nós estamos já 50 minutos online. Infelizmente, o prefeito Bruno não vai poder dar sua última mensagem, deixar o seu último abraço para todas as pessoas que estão acompanhando a live do Capitão Matheus. Eu gostaria muito de agradecer, capitão, mais uma vez por estar mediando essa sua live. Quero já convidá-los para a semana que vem para mais uma live do Capitão Matheus nas páginas do Facebook e do Instagram dele. Muito obrigado, prefeito Bruno, que deve estar nos acompanhando nesse momento. Infelizmente, teve um problema técnico, não pôde acompanhar, continuar conosco na live nesse momento. E, Capitão Matheus, a câmera toda sua para mandar o último recado a todas as pessoas que estão nos assistindo. Soube que a nossa audiência foi muito boa. Obrigado, Farley. Obrigado pelo trabalho sendo executado aqui nesse momento. Obrigado, prefeito Bruno, por ter aceitado esse convite. Quero dar os méritos, os créditos ao Wallace, nosso amigo, que está aqui conosco, nos apoiando, nos assessorando e nos ligou nesse momento. Parabéns à sua gestão, parabéns pela confortável situação eleitoral que se encontra aí em Macuco. Nesse momento ele vai estar figurando por WO, está sem concorrência, provou capacidade de política também, não só de gestão, de gerir a máquina pública, provou também capacidade política e conseguiu figurar nesse momento como o único pré-candidato à reeleição, no caso dele. Isso mais uma coisa que revela, né, sua capacidade. E Cachoeira Macacu, muito obrigado a todos que estão me seguindo, me acompanhando, que estão aí compartilhando, curtindo, comentando, a toda a equipe que está comigo, muito obrigado e desejo tudo de bom para Cachoeira Macacu. Estamos aqui trabalhando para isso, estamos servindo verdadeiramente o município de Cachoeira Macacu para uma festa democrática, para a construção de uma cidade melhor, uma cidade bela, que verdadeiramente possa ter estrutura de governo, estrutura física, que atenda as nossas crianças, adolescentes, os idosos, que atenda a todos que passam por ali. Cachoeira Macacu tem duas rodovias muito importantes, muita gente passa por ali, então a gente precisa atender o município e o estado do Rio de Janeiro, que também é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Então é isso, capitão. Mais uma vez, muito obrigado. Todos que estão assistindo a nossa live, o nosso muito obrigado por estar acompanhando a live do Capitão Matheus nesse momento. Muito obrigado pela sua presença, pelas curtidas, pelos comentários. Semana que vem nós estaremos de volta, tá? Boa noite a todos e até a próxima.